pessoal, estamos aqui para mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Hoje nós vamos ver aqui gênero textual e vamos ver também a estrutura de textos, composição, sua composição entre frases, o que vem a ser a frase e o que vem a ser o parágrafo. Mas para isso eu preciso que você pegue o seu material de estudo, seu livro de português, seu lápis, sua borracha e seu caderno para anotações, certo? E, primeiro que tudo, vamos cantar a nossa canção de oração. Vamos lá? Então vamos junto comigo. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Papai do céu, não sei rezar, sou ainda uma criança, mas eu quero te amar. Que a gente sempre seja criança aos olhos do Pai e que sempre Ele esteja lá de cima a nos guardar. Agora vamos lá começar? Página 68 é onde vai iniciar o nosso conteúdo de hoje. Vamos colocar o nosso livro? A página 68 é essa daqui, onde nós vamos ter um texto, isso mesmo, um texto. Vocês irão acompanhar a leitura daí, ouvindo. O texto trata-se do gênero textual experimento científico. O que é isso, experimento científico? É quando você vai fazer a observação de algo para ver a que resultado você consegue chegar. Você está fazendo um experimento, fazendo passo a passo de algo para ver o que você consegue alcançar com aqueles métodos que você utilizou. Preste atenção na leitura. Minhocário. Materiais que você precisa: garrafa PET de 2 litros, terra, areia, casca de frutas e vegetais, folhas secas, papel preto, minhocas e água. Como eu vou fazer esse minhocário? Cortar a garrafa, eu tiro aquela parte do gargalo, que a gente chama de boca da garrafa. Cortar a garrafa, encher o fundo dela com uma camadinha de areia de aproximadamente 5 centímetros. Em seguida, colocar a terra, garantindo que fique bem fofa e bem remexida. Umedeça a terra lentamente. Tome cuidado para não encharcar o minhocário. Coloque as minhocas na superfície e espalhe as cascas de frutas e vegetais e as folhas secas. Coloque as minhocas, envolva o minhocário com o papel preto e coloque em um lugar fresco e escuro. Mas observações: após 15 dias é possível observar os seguintes eventos do minhocário. As minhocas cavaram a terra para se deslocar, construindo túneis que permitem a entrada de ar e de água na terra. As minhocas comeram parte das cascas e das folhas em decomposição e excretaram material granulado, chamado humus, rico em nutrientes, para ser usado como adubo. As camadas de areia e terra começaram a se misturar um pouco. Caso isso não tenha ocorrido, verifique a necessidade de umedecer um pouco mais o seu minhocário. Então, esse texto aqui, que se enquadra no gênero experimento científico, ele vem mostrar para vocês como fazer um minhocário e que resultado é conseguido ao se construir esse minhocário. Ele vai trazer os materiais, como foi que foi feito e traz as observações, o que foi que ele observou depois de construir esse minhocário, qual foi os resultados que foram sendo obtidos e como se encontrava o minhocário ao final do experimento. Agora, vamos ver aqui na página 70 do seu livro. Isso mesmo.
página 70. Nós temos umas questõezinhas para a gente interpretar. Vamos ver se vocês prestaram atenção? Olha lá. Na opinião de vocês, olha. Se alguém quiser fazer esse minhocário aí que está no livro de vocês, as instruções para a sua construção são bem fáceis? Lá ele deu material, como fazer e o que deveria ser observado. Tá tudo bem claro? Sim, muito bem. O texto traz tudo bem claro. Se você seguir todo passo a passo, seu minhocário e os resultados que foram obtidos aí por quem fez esse do texto, vai ser o mesmo que você vai conseguir, tá certo? Você vai conseguir os mesmos resultados, porque o texto traz uma linguagem bem clara. A linguagem do texto é clara e fácil de ser entendida, ela é bem objetiva. Agora a outra. Se você observar lá, olha, as informações que foram apresentadas lá no texto. O que é um minhocário? Olha lá. Muito bem. O minhocário é um sistema de reciclagem, de decomposição de matéria orgânica para gerar, assim, adubo. Tá certo? O que a minhoca produz, depois que ela vai comendo aquelas folhas que estão ali em decomposição, ela excreta algo, que a gente pode chamar de o cocô da minhoca, mas tem um nome científico, é o humus. Aquilo que ela excreta é um poderoso adubo. Então, o minhocário tem essa função de reciclar os descompostos orgânicos pela minhoca. É a minhoca que vai fazendo essa decomposição. E quando ela produz o humus, que é um adubo rico em nutrientes para a terra e importante para as plantas. Olha, o texto é um experimento científico, né? Que a gente falou. Vocês acompanharam a leitura, não foi? Qual é o objetivo desse texto? Ele relata uma história, ele apresenta informações para a construção de um minhocário e relata o que pode ser observado quando se constrói um, ou apenas o objetivo dele é observar os hábitos alimentares da minhoca? Muito bem, é apresentar informações para a construção do minhocário e relatar o que pode ser observado quando se constrói ele. Como é que funciona um minhocário? Muito bem. Agora vamos voltar um pouquinho as páginas do nosso livro e vamos colocar na página 58. Colocaram? Pronto. A página 58 é essa daqui. Frases e parágrafos, estudando a língua portuguesa. Nós vamos agora ver o que vem a ser uma frase e o que vem a ser um parágrafo. Vamos observar aqui esse texto no quadro. Como pedestres e passageiros, temos o dever de contribuir para a construção de um espaço público mais justo, humano e cidadão. Fazendo a nossa parte, também podemos ajudar a lembrar os motoristas de fazer a deles. Afinal, todas as pessoas têm direito a um trânsito seguro. Esse pequeno texto aqui vem mostrar pra gente o que vem a ser frases e o que vem a ser parágrafo. A frase, ela é uma palavra ou um conjunto de palavras que vem dar pra gente um sentido. Elas estão organizadas de modo que vai expressar um sentido, uma ideia. Aqui nós temos, ó, como pedestres e passageiros, temos o dever de contribuir para a construção de um espaço público mais justo, humano e cidadão. Ponto. Então aqui eu tenho uma frase construída pela junção de várias palavras. Ao final das frases, nós sempre vamos ter pontuação. Se ela for uma pergunta, nós vamos ter a interrogação. Se ela for uma frase afirmativa ou negativa, nós vamos ter o ponto final. Mas se ela for uma frase que estiver expressando algum tipo de sentimento,
ela vai estar lá a exclamação. Aqui no nosso caso, nós temos o sinal de pontuação. Logo após essa frase, nós temos uma outra frase. Fazendo a nossa parte, também podemos ajudar a lembrar os motoristas de fazer a deles. Ponto. Duas frases aqui juntas. Eu tive aqui um espaço. Nesse espaço aqui, eu comecei novamente uma outra frase. Isso aqui vem a ser o parágrafo. O parágrafo, olha lá, são os blocos de frases separados por um espaço. Vocês estão vendo que aqui, ó, logo depois que eu terminei esta frase aqui, eu dei um espaço e comecei uma outra frase. Então, a esse bloco aqui, esse conjunto de frases aqui, eu dou o nome de parágrafo. E ele sempre é iniciado com um recuo. Olha lá, a primeira frasezinha está mais para dentro. Olha aqui também novamente. A frasezinha, a primeira palavrinha está mais para dentro. Ele inicia com recuo, sempre finaliza com sinal de pontuação. Tá certo? E ele costuma ser, ele é indicado por esse afastamento aqui, a margem à esquerda, na primeira linha, é iniciado sempre com letra maiúscula, assim como toda frase deve ser iniciada sempre com letra maiúscula. Então, sempre que vocês forem construir a frase de vocês, ela deve iniciar com letra maiúscula. Então, não esqueçam mais. A frase é uma palavra ou conjunto de palavras juntas, formando uma ideia, dando um sentido para algo. O parágrafo vai ser o bloco de frases. Eu aqui tenho um bloco e aqui eu tenho outro bloco. E esses blocos são separados por um espaço. Então, isso vem me mostrar aqui. Aqui eu tenho um parágrafo e aqui eu tenho outro parágrafo, certo? Lembrem, parágrafos são os blocos de frases separados por um espaço. E frases é uma palavra ou a junção de várias palavras trazendo um sentido, expressando uma ideia. Vamos ver se vocês compreenderam isso com o exercício que vocês farão aí em casa. O exercício da página 60 do livro de português de vocês. Essa página aqui, página 60, certo? No livro de português. Exercitem lá, página 60, que vocês irão estar relembrando aí o que vem a ser o parágrafo e o que vem a ser a frase. Frase termina sempre como sinal de pontuação. Ela vai começar como com letra maiúscula. Ela pode ter uma palavra ou mais. O parágrafo são os blocos de frases. E um bloco é separado do outro por um espaço, certo? Os textos, cada bloco de parágrafo inicia-se sempre com um recuo. Ó, um espacinho, ela vem mais para dentro a frase, tá certo? Então, esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Exercitem na página 60 e o próximo encontro eu estarei aqui esperando por vocês.